Bom, tava querendo gravar esse vídeo, né? Depois daquele vídeo que eu gravei. E tava esperando fechar meu boletim. E vou trazer pra vocês, vou mostrar pra vocês a diferença das duas notas, né? Do semestre. São notas da mesma matéria, do mesmo professor, tá? Então, mesma disciplina, mesmo professor, tudo igual. A diferença foi a rotina de estudo. Então, uma nota foi 605, não sei se dá pra ver aí, e a outra 840. Da mesma disciplina. E o que foi que eu fiz pra tirar uma nota 800 e o que foi que eu fiz pra tirar uma nota 600? Foi a mesma pessoa fazendo a prova, o mesmo professor, enfim, tudo igual. E aí eu pude perceber que, por exemplo, a nota de 800, eu tava com uma rotina de estudo bem controlada, né? Todos os dias que eu tinha aula, né? Eu estudava aquela aula. Durante a aula eu digitava toda a aula, o que o professor falava, gravava, muitas vezes eu reouvia aquela aula e dava uma organizada no meu resumo, às vezes digita alguma coisa errada, enfim, e aí eu ia lá e revisava aquele resumo. Eu fazia isso, muitas vezes assim, eu chegava de noite, eu não conseguia ouvir a voz daquele professor, porque eu já passei o dia inteiro ouvindo e estudando aquele assunto e já estava saturado. E aí, o que acontecia? Eu deixava para o dia seguinte. Mas aquele dia que eu chegava, por mais que eu não estudasse aquela matéria, eu ia pegar outra matéria. Então, eu estava fazendo essa revisão espaçada. E aí, meu boletim foi muito melhor, porque eu estava fazendo aula dada, aula estudada, o quanto antes, se possível, hoje, né? E até fim de semana eu revisava, fazia questões, consertava meus resumos, então eu ficava ouvindo aquilo ali o tempo inteiro. O tempo inteiro que eu digo assim, né? Eu separava 1 ou 2 horas pra estudar. Por mais que eu chegava muitas vezes cansada, tarde da noite, e eu não tava falando assim, não vou estudar hoje, vou estudar amanhã. Eu não deixava de estudar no dia. Para tirar essa nota 800, eu estudei todos os dias, mesmo pequeno período, 1 hora e meia, né? Outra coisa, eu tava com rotina bem certinha, então eu chegava cansada, mentalmente eu estava cansada, porque eu passei o dia inteiro ouvindo, ou era paciente, ou era aula, fazendo questões durante o dia, porque terminava uma aula e dava uma olhada em algumas questões, enfim. E eu estava exausta, mentalmente eu estava exausta. Só que eu comecei a perceber que eu estava mentalmente exausta, mas o meu corpo, o físico, ele não estava. E eu estava com um planejamento muito certinho. Então aí eu ia pra academia, eu chegava, né, umas 6 horas, 5h30, 6 horas, eu ia pra academia, fazia nem que fosse uns 30, 40 minutos. E isso pra mim, eu comecei a observar que o quê? Era como se eu desse espaço para o meu HD. Eu meio que relaxava aquele momento e quando eu voltava da academia, eu tomava um banho rápido, comia alguma coisa bem rápido e eu parava para estudar. Então eu revisava tudo aquilo. Então, por exemplo, se eu tive a aula na segunda-feira, eu chegava da academia, tomava meu banho, ia estudar, por mais que eu não tava... por exemplo, eu começava a estudar o assunto da segunda. Mas aí eu tava saturada, não tava conseguindo ouvir mais aquela aula, mais aquele assunto. Eu pegava um outro assunto, por exemplo, que deu na sexta-feira. Ou que ia dar na terça-feira, que eu já sabia que ia dar, eu já revisava, já começava a estudar. Então eu não deixava de estudar no dia por estar cansada. A nota 600, o que aconteceu? Eu deixei tudo pra véspera, não tava fazendo essa revisão espaçada. Eu estudei 1 semana antes da prova. Tá? A quantidade de assuntos foi o mesmo, a dificuldade da matéria era a mesma, inclusive a de 600 para mim era mais fácil porque era caso clínico, então eu tinha muito mais facilidade do que
no caso, a matéria que eu tirei 800, porque foi muita coisa pra gravar, era o primeiro contato que eu tava tendo com a matéria, foi difícil. Só que eu percebi que o fato de eu ter essa revisão espaçada me fez com que eu memorizasse com mais facilidade. Quando eu vi que eu tirei essa nota de 600, eu estudei uma semana antes, então eu tava estressada, porque eu sabia que eu tinha a prova na semana seguinte. Eu achei que eu ia dar conta dos assuntos, né? Porque a gente sempre imagina, não é fácil esse assunto, já tirei nota boa, ou então, tipo assim, esse assunto eu já domino. Sempre a nossa mente dá um jeito de mostrar pra gente que é fácil, que a gente consegue. É que nem quando a gente vai fazer uma receita. A gente olha a receita, é facinho de fazer esse bolo. E aí quando vai fazer, não é nada disso. É difícil de fazer, não dá certo, a receita sai ruim. Foi mais ou menos isso. Eu achei que eu ia dar conta, eu achei que, né, tava tranquilo. Estudei, peguei os assuntos pra estudar uma semana antes, fiz questões, eu fiz tudo que eu fiz na nota de 800. Só que a única diferença foi, eu não fiz essas revisões espaçadas, peguei uma semana antes pra estudar, idealizei que daria conta. Quando eu comecei a estudar, eu vi que eu tava com várias lacunas, que eu tava com deficiência, eu comecei a fazer questões e comecei a ficar ansiosa. E é o que acontece muitas vezes quando a gente estuda de véspera. Na maioria das vezes, quando estuda de véspera, acontece isso. Você aumenta o cortisol porque você tá estressado. De noite, na hora de dormir, porque você tá preocupado que você tá com lacuna naquele assunto e sua prova já vem semana que vem, você não consegue dormir direito. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava achando que eu tava dormindo bem, mas não tava, porque eu acordava no outro dia cansada, estressada. Deixei de ir pra academia, de fazer atividade física nessa semana, porque eu pensava, não, vou deixar essa semana de fazer atividade física, porque eu deixei pra estudar em cima da hora. Semana que vem já é a prova, eu não tô segura pra prova. Enfim, vai juntando um monte de fatores, né? Tudo, hormônio, você vai priorizando o que você acha que é importante e sua vida vai ficando um caos. E foi o que aconteceu comigo nessa nota de 600. Não foi o método de estudo, eu não fiz um método diferente, foram métodos de estudos iguais. Eu simplesmente digitei as aulas, revisei as aulas, olhei meus resumos, vi o que estava errado, consertei o que estava errado, fiz questões, mas eu não fiz a revisão espaçada. Então, muitas vezes o nosso cérebro faz essas pegadinhas com a gente, né? Eu percebi que o meu rendimento baixou, né? Foi muito pior fazendo essa forma, estudando de véspera, mesmo sendo uma semana, porque tem gente ainda que fala, não, véspera é estudar um dia antes, 2 dias antes da prova. Não, uma semana antes é véspera. É véspera porque você não fez a revisão espaçada, você já tá com cortisol lá em cima, tá super estressado, deixa de fazer atividade física, o que piora muito, porque o cansaço mental não é o cansaço físico. Você acaba chegando cansada e vai deixando pra lá. Durante essa semana, por mais que você vire à noite, você já não consegue render tão bem. A quantidade de assuntos que você achava que era pouco é absurda. Você começa a perceber que você não vai dar conta. Estresse aumentado, dormir direito não dorme, melatonina não libera direito. Tudo é um caos. E aí, no fim das contas, essa semana, que era uma semana que você acha que é o tempo suficiente para estudar para uma prova, não é o suficiente, porque minha nota não foi boa. Isso quer dizer que a revisão espaçada, você fazer um planejamento de estudo, como eu estava fazendo, né, cuidando da sua saúde, tanto mental, física, e estudando direitinho. Essa nota de 800, eu lembro que eu tava chegando em casa tarde, eu tava cansada. Eu tinha dias que eu falava assim, não vou pra academia hoje e tal, vou relaxar aqui e tal. Esse relaxar sempre é pegar o celular, procrastinar, fazer 1000 coisas que não vai te ajudar a concentrar nos estudos, não vai te ajudar em nada, fato. Então,
Essa nota de 800, eu cheguei em casa, botei a roupa de academia, não importava, não dava nem tempo de eu pensar alguma coisa. Tomava um suplemento ou alguma coisa, ia um pré-treino, ia pra academia, independente que fosse 30 minutos, 40 minutos, eu ia pra academia. Eu chegava na academia cansada, quando passava 10, 20 minutos, eu tava lá malhando e voltava da academia bem melhor. Sentava pra estudar, aí batia aquele cansaço, né? Aquela preguiça, eu vou estudar, enfim, não sei o que lá. Mas eu tinha colocado como rotina e tava seguindo minha rotina. Sentei e estudei 1 a 2 horinhas ali. Eu lembro que às vezes eu tava, tipo, já pescando, assim, lendo o meu resumo. Muitas vezes eu não tava mais rendendo pra ler. Eu começava a ouvir a aula junto, verificando o que eu tinha digitado no computador pra poder melhorar minha atenção, porque muitas vezes quando você lê, né, você dá aquela relaxada, o cortisol vai baixando, o seu pensamento vai ficando mais lentificado e vai dando sono. Então aí eu colocava pra ouvir a aula que eu tinha gravado e ir acompanhando com o meu resumo. Questões, pegava pra fazer as questões, olhava o que eu tinha errado, fazia de novo uma questão parecida, mas eu fiz mesmo cansada. E foi o que fez a diferença no meu estudo. Não foi pegar um novo método de estudo, não foi, sei lá, fazer uma coisa que eu não fazia antes. Não foi uma matéria diferente, foi tudo igual. A única diferença foi o tempo. O tempo que eu levei revisando aquela matéria, né? A quantidade de tempo que eu passei olhando, revisando aquele assunto. Então, a nota de 800, eu revisei várias vezes antes de ir pra prova. As 2 provas, eu fui pra prova insegura. Eu lembro que essa nota de 800, eu voltei e o pessoal me perguntava, e aí, você achou que foi como e tal? Foi bem? Eu falei, não sei se eu fui bem, não sei se realmente eu marquei as alternativas certas. Eu lembro que tinha questão aberta, não sei se eu respondi certo, não sei se tá certo. E eu tava insegura. As 2 provas eu tava insegura. Então não é insegurança no dia da prova que vai fazer você tirar uma nota baixa. Porque é difícil você ir pra uma prova segura, fato. Não tem como, porque não foi você que fez a prova, você não sabe o que vai cobrar, por mais que você ache que você faça questões parecidas, mas pode ser que, sei lá, dê a louca na pessoa que fez a prova e saia completamente diferente do que você achou que ia ser, né? A questão aberta que você achou que ia ser aquela, cara, é uma que você nem imaginava que ia cair. Então, a segurança no dia da prova não faz diferença você tá segura ou insegura, porque dificilmente você vai para uma prova segura. É algo que você tá sendo testado, você não conhece, não sabe se... Enfim, não é isso. As 2 eu tava insegura, o que fez a diferença foi a revisão espaçada, tá? Pra mim, com muito tempo de antecedência. Uma semana, muita gente dizer, uma semana antes da prova estudar, pegar pra estudar uma semana antes da prova é o suficiente. Gente, pra mim não foi. Pra mim não é. Pra mim, uma semana é estudar de véspera. Porque uma semana você estressado, você sem dormir, você achando que vai dar conta dos assuntos e não dá, enfim, pra mim não funcionou, tá? Eu percebo que eu funciono muito melhor fazendo aos poucos, né? Vendo meu regimento aos poucos, relembrando aquilo aos poucos, com paciência, porque estressada, me cobrando, ansiosa que eu vou ter uma prova e que eu achei que os assuntos eu tava dominando e que não foi bem assim na hora que eu peguei pra fazer as questões, não tava conseguindo responder, não foi o suficiente, isso causa pra mim um caos, né? Então, eu trouxe isso aqui pra vocês, não sei se vocês estão passando pelo que eu passei, né? Enfim, mas muitas vezes a gente acha que é o método de estudo que tá errado e não é. Às vezes é o tempo. O tempo, né?
Se você pegar aquele assunto por mais tempo e olhando aos poucos e revisando, você com certeza vai ter uma segurança maior, tá? Vai chegar... Eu lembro que essa nota de 800, por mais que eu tava muito estressada, insegura, ansiosa, mas eu lembro que eu fui dirigindo e falei assim, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Eu estudei, desde da primeira aula, eu venho revisando. Eu revisei essa matéria 3, 4 vezes na semana. Por mais que foi 1 hora, sei lá, 40 minutos, mas eu revisei. Eu venho revisando, eu venho fazendo a revisão espaçada. Então eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu lembro que eu acalmei meu corpo falando isso pra mim. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, muitas vezes, se você mudar o tempo, né, espaçar essas revisões, né, aumentar esse tempo de estudo durante o semestre, não é aumentar, que eu tô dizendo, não é estudar 3, 4, 5 horas por dia, mas aumentar em termos de você olhar aquela matéria vários dias na semana, não deixar para estudar uma semana antes, 3 dias antes e tal. Você vai memorizar com muito mais facilidade, porque tudo, o seu corpo na semana da prova, nossa, vira aquele caos, e não deixar suas atividades tanto de lazer quanto de atividade física, né? Porque realmente você se torna outra pessoa. Quando eu ia pra academia, fazia esses 30 minutos, eu voltava relaxada, parecia que eu tinha zerado, que todos os problemas que tinham acontecido durante o dia tinham sumido, sabe? É como se eu desse um espaço ali no meu HD, dei um espaço no HD pra eu poder conseguir agora focar e estudar mais. E quando eu tentei chegar logo, não, porque eu vou ter mais tempo pra estudar, não vou pra academia, vou ter mais tempo pra estudar e tal, tô precisando de mais tempo, não tô segura nessa matéria, não deu certo, porque meu corpo não estava cansado, eu passei o dia inteiro sentada, eu tava com excesso de conhecimento de coisas na cabeça, enfim, tudo que aconteceu no dia não tinha, sabe? Então eu ficava pensando no que já tinha acontecido durante o dia e não conseguia focar no estudo. Ao mesmo tempo eu tava ansiosa por dentro porque meu corpo não gastou energia durante o dia, passou o dia todo sentada e não ajudou. Então, o que ajudou mesmo pra eu tirar essa nota 800 e alguma coisa foi ter uma rotina certinha de estudo todos os dias, revisando a matéria sempre. Eu lembro também que eu revisava a matéria todo dia antes de começar. Eu lembro que eu tinha essa matéria na segunda-feira, no domingo de noite eu já pegava pra revisar essa matéria, porque eu comecei a perceber que a matéria, a professora, ela sempre chega, começa a aula revisando a aula passada. Então ela começava a revisar a aula passada, fazer algumas perguntas pra ver se a gente estava estudando, começava a relembrar o assunto que deu passado, que normalmente um vai ligar com o outro, e eu já tava meio que revisado na minha cabeça. Então sempre antes de começar a aula daquela matéria, eu revisava os assuntos anteriores. E era bom, porque quando ela já começava aquela revisão, na minha cabeça já tava tudo muito claro. Então já era uma segunda vez que eu ia estar olhando aquilo ali. É isso hoje, gente. Espero que ajude esse vídeo.